abrindo os trabalhos. Inicialmente, em nome da comissão, pedir desculpa o atraso, porque estávamos aguardando aí mais um membro da comissão, mas está chegando. Vamos começar, por enquanto, sem a presença dele, o vereador Daniel. Gostaria de convidar para vir à frente aqui do plenário o ex-prefeito Tiago Cavalcante. Inicialmente, quero agradecer em nome da comissão da CPI a presença do ex-prefeito Tiago Cavalcante, onde convidamos para esclarecer alguns pontos na sua gestão como prefeito. E significa, como eu venho dizendo em todas as ouvidas, aqui não tem, por estar aqui, não tem ninguém culpado, nem ninguém responsável por qualquer questão da gestão. Estamos apurando os fatos e as pessoas que vêm aqui fazer algum esclarecimento vêm nos ajudar a ter um relatório mais próximo possível da realidade do Limoeiro Prévio. A presença de vereadores que não fazem parte da comissão, como o vereador Cecil, vereador Zosmo, vereador Roberto Galvão, Beto de Walsh. Quero agradecer pelo apoio, aos companheiros que estão fazendo o trabalho da CPI. Ex-prefeito Tiago Cavalcante, inicialmente a pergunta é para ficar registrado: qual foi o período que iniciou a sua gestão, mês e ano? Bom dia a todos e a todas. Antes de responder, quero agradecer o convite que foi feito a mim e agradecer à comissão pelo trabalho e parabenizar pelo trabalho que eu tenho acompanhado pelas redes sociais que tem sido feito, pelos funcionários que estão trabalhando aí na comissão, os vereadores, o pessoal representante dos funcionários, dos sindicatos. Fico feliz em voltar a essa casa aqui, casa que passei por 4 anos, de 2009 a 2012. Acho que aqui, no momento agora, só tem Beto, que foi vereador comigo. Só por enquanto Beto, mas tem mais, eu acho que Juarez, Zélia e Daniel do Mercadinho. Fico feliz em voltar para aqui e dizer que estou à disposição de qualquer pergunta, de qualquer indagação, para poder ajudar a encontrar os números e sair um relatório que favoreça o funcionalismo. Então, eu assumi a gestão da prefeitura em 2014, em abril de 2014, dia 5 de abril de 2014, e fiquei até 31 de dezembro de 2016. Quando assumiu a prefeitura em abril de 2014, existia algum débito previdenciário municipal ou até parcelamento, ou parcelas atrasadas, ou parcelamento da gestão anterior, do deputado ex-prefeito Ricardo Teobaldo? Sim, tinha parcelamentos já da gestão anterior, havia parcelamentos de débitos previdenciários, e não me recordo exato quantos meses, mas com certeza
eu sei que tinha da questão de servidor, até porque o vencimento do mês sempre se pagava no mês subsequente. Então, eu assumindo no começo de abril, automaticamente já o do mês de março, que eu não estava como gestor, já foi pago por mim no dia 10 de abril, no caso que a gente fazia sempre o pagamento da folha até dia 30, 31, quando era de 30, 30, quando era de 31, 31, às vezes até antes também, dia 28, 29, mas um mês no mínimo aí eu tenho quase que certeza, tenho certeza que eu paguei porque só vinha para o mês seguinte. E tinha também parcelamento, que a gente, a partir de que eu assumi, comecei a honrar as parcelas do parcelamento que tinha. Então, confirma que, ao assumir, existia débito do servidor, existia débito de um parcelamento, é isso, Felipe? Isso, tanto de parcelamento de patronal, como de servidor, até porque a competência do mês anterior teria que ser paga no mês de abril. Ao andar a sua gestão, né, ao encaminhamento na sua gestão, mais na frente você deixou de pagar esse parcelamento que foi deixado pelo antecessor Ricardo Teobaldo? A gente procurou sempre manter o parcelamento em dia. Obviamente que com as quedas de arrecadações e as quedas de receita, havia mês que a gente não conseguia honrar aquela parcela. Mas assim, quando o FPM vinha bom no outro mês, aí se pagava uma parcela que ficou atrasada e a parcela que dava para ser paga. Então, com certeza, não foi pago mensalmente, mês a mês. Eu digo a você que a gente pagou. Agora, podia ter, deixou abril, por exemplo, deixou abril, mas quando dava maio, o FPM vinha melhor, a gente pagava abril e maio, mas que pode ter tido algum mês de a gente ter deixado de pagar a parcela relativa àquele mês, por N motivos. Primeiro, pela questão do FPM mesmo, que os municípios quebrados, que ainda continuam quebrados, e que estavam, eu acredito que eu peguei dos últimos 20 anos, o pior período financeiro dos municípios para administrar, e ao mesmo tempo, em contrapartida, administrar com ações. Então, uma coisa que encareceu muito também a questão de que a gente ter esse aperto era que Limoeiro vinha tendo foi o melhor momento também de obras e ações da cidade. Então, todas essas obras e essas ações, a gente precisava botar a contrapartida. A gente vinha num pique aí de calçamento de 20, 25 ruas todo ano, 30 ruas por ano sendo calçadas. Asfalto na cidade tinham 6, 7, 8 asfaltos por ano. Posto de saúde, no meu mandato de 2 anos e 9 meses, eu inaugurei uns 5 a 6 postos de saúde. Academia, umas 3, 4, asfalto, um monte, ruas, bairros todos sendo calçados. E isso encarece também as despesas municipais, porque todas essas verbas e todas essas obras precisam de contrapartidas. E o FPM caindo, cada mês era um aperreio, porque a gente achava que ia melhorar e às vezes piorava. Então, ocorria que, muitas vezes, em meses melhores, quando entravam mais recursos de FPM, aí a gente dizia, pô, se entrou mais recursos, vamos liquidar aquela parcela, por acaso, que deixei de pagar no mês anterior. Então, durante sua gestão, deixando à parte a questão da gestão anterior, que houve um parcelamento, mas da sua gestão chegou a atrasar alguma parcela da parte patronal e do servidor? Sim, deixamos alguma parte de patronal atrasado, só que ao final do mandato, durante a minha gestão, houveram 2 parcelamentos, e um ao final do mandato a gente parcelou a parte patronal e pagamos, inclusive, a primeira parcela dessa parte patronal na minha gestão ainda, e a parte de servidor também ficamos com uma parte em atraso, que os números devem mostrar aí. Nada disso que está se comentando, que se ficou
dos valores que estão comentados, eu acredito que não chega nem a 10% do que se diz isso. A parte patronal ficou toda parcelada. E a parte de servidor ficou um valor pequeno, tanto que o relativo ao mês de dezembro e o relativo ao 13º de 2016, a competência se vencia em 10 de janeiro de 2017. Então, tanto o 10º de 2016 como o mês de dezembro de 2016, a competência só ia vencer em 10 de janeiro de 2017, que já não era mais eu gestor, embora tenha deixado saldo em conta nas contas municipais. A prefeitura ficou com saldo em conta, só é ver os saldos bancários que ficaram em conta e que dava tranquilamente para o atual prefeito ter pago a competência de dezembro e do 10º, que eu também não sei se ele pagou ou não, até porque o dinheiro que chegou no ano de exercício, do exercício 2016, foi um dinheiro no fim do ano, no dia 29, que foi o dinheiro da repatriação. A gente não conseguiu usar todo esse dinheiro, porque se eu tivesse conseguido usar todo o dinheiro, a gente tinha conseguido pagar essa pequena pendência que ficou na questão do servidor, mas como o dinheiro entrou no sábado, no mesmo sábado, conseguiram bloquear as contas, as senhas das contas, e a gente ia fazer online e não deu tempo de fazer, o débito ficou para dia 2. Lauro, que esteve aqui, que foi o gestor, ainda conseguiu com um cheque ir na boca do caixa, no Banco do Brasil, porque se ele fosse na Caixa Econômica, não ia conseguir. Ele foi no Banco do Brasil e ainda fez o depósito em uma conta de um valor e um dinheiro que entrou no meu exercício, que daria para sanar o resto que ficou de servidor. Realmente ficou débito lá na conta, com saldo na conta, onde a gente deixou mais de R$1 milhão na conta da prefeitura para que se pudesse pagar. Mas o parcelado do patronal eu deixei parcelado e o servidor ficou alguma pendência ainda, que é um valor que não chega nem a 10% do que se fala. Uma coisa que eu queria deixar clara aí, e que se falou desde que se inicia a CPI, erradamente, obviamente que não cito vocês aqui, os pares desta casa, nem os vereadores, nem ninguém, mas muita gente da população que não tem entendimento se fala em rombo, e muita gente na rua diz, e cadê e Joãozinho, e Tiago, e Ricardo, e Lauro, e quem é que seja, e Assis Pedrosa, vai ter que devolver o dinheiro que botou no bolso. E, na verdade, para quem tem um bom entendimento, sabe que ninguém botou dinheiro no bolso. O que se faltou foi deixar de ter um repasse para o fundo. É diferente de você pegar o dinheiro e botar no bolso e comprar alguma coisa. O que se faltou aqui, pelos depoimentos que eu já vi até agora, tanto de Virgínia, de Lauro, de Ricardo, meu, e eu não tenho dúvidas também dos próximos que virão, é que o que falta não é que a pessoa tirou o dinheiro e botou no bolso, é que se deixou de fazer um determinado repasse e que esse repasse está parcelado e escriturado. A minha competência de 2016, eu fico tranquila porque ela foi contabilizada. Eu estaria dando pedalada, ou alguém estaria dando pedalada, se não tivesse contabilizado essa diferença, nem escriturado. Ela está lá escriturada na prefeitura, está contabilizada e está parcelada. E parcelamento se paga, não é de agora. Esse gestor que está hoje, ele está honrando um parcelamento, também não sei se está honrando ou vai honrar, mas de 20 anos para trás, de Limoeiro e de todas as gestões do governo federal, se tem parcelamento. Lá atrás, eu me recordo, quando o ex-prefeito Ricardo Teobaldo assumiu, se parcelou mais de 24 milhões do INSS. Obviamente que esse débito, quem contraiu, não foi a gestão de Ricardo Teobaldo. Ricardo Teobaldo já pegou de Luiz Raimundo já pegou de Luiz Heráclito já pegou de Zé Arthur de Quirino, e é um débito que vai se somando e que vai sendo parcelado, só que a gente é prefeito, está como prefeito, a gente não é prefeito eternamente. Então, a gente tem que honrar os compromissos também que vêm das gestões anteriores. Então, Ricardo pegou débito de Luiz Raimundo de Ricardo, eu de Ricardo, Joãozinho, meu, e por aí vai para frente sendo parcelado, até porque com o INSS mesmo o parcelamento é de 200 meses, sei lá quantos meses vai, que vai passar 4, 5 prefeitos ainda que vai estar pagando
esse parcelamento. Então, esse débito de 2016, deixamos escriturados e parcelados. Quando encaminhou o parcelamento em final de 2016, gostaria de saber se nesse projeto que encaminhou para a Câmara Municipal para pedir autorização para fazer o parcelamento, nesse projeto ele previa dispensa de multa, dispensa de juro, correção, alguma coisa? Todos os dois momentos que houveram parcelamento nosso, todos eles, além da quantidade de meses, que eram de 60 meses, também todos eles constavam multa e juros. Até porque, como houve atraso, e isso é normal, porque quando a gente havia o atraso dos seletistas da prefeitura que recebiam, que recolhiam para o INSS, quando cobra a prefeitura, cobra também com juros e multas. E esses parcelamentos que eram feitos pela prefeitura junto ao Limoprev, tinha que ter a anuência do CADPREV do Ministério da Previdência. Então, lá eles não fazem isenção de multa e juros. Então, todos os dois constavam com multa e com juros. Houve um desvio na Limoeiro Prev cometido, se atribui a alguns funcionários. Foi no seu período de gestão da prefeitura? Sim, foi no meu período. Qual foi as medidas adotadas pelo prefeito da época, que era sua pessoa, no sentido de agilizar essa questão? Foi no meu período a descoberta. E aí, para trás, pode ter pego algum período do ex-gestor também, não me recordo. Mas no meu período foi a descoberta quando soube, foi através da presidente do fundo da época, professora Virgínia Aquino, que aqui eu quero deixar um testemunho. E eu até acompanhei o depoimento do ex-prefeito Ricardo, e eu endosso o que ele disse. Por Virgínia, é uma pessoa de competência estimável e de ética, que eu não tenho dúvida que Virgínia não participou de nada disso. Obviamente, pela sua bondade e pelo excesso de confiança, realmente ela pode ter sido prejudicada. Mas Virgínia é uma pessoa decente, Limoeiro conhece, não precisa eu estar aqui falando da seriedade e da honestidade de Virgínia Aquino. E aí Virgínia me levou a esse caso. A gente, de imediato, convoquei o controlador interno da prefeitura, que da época era Lauro Bandeira, que depois passou a ser o presidente do fundo, e convoquei o secretário da administração para que fosse aberta uma sindicância para apurar o ocorrido. E assim feito, a gente abriu a sindicância e afastou os dois funcionários que estavam envolvidos. Um funcionário efetivo, que é o funcionário Zé Carlos, ele ficou afastado, e o funcionário que era comissionado, que era o Henrique, ele foi exonerado. E a sindicância foi aberta, a sindicância foi feita, entregamos o serviço da sindicância, o resultado, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Polícia, e está aí para ser julgado, está tramitando para ser julgado esse resultado da sindicância. A sindicância foi tão bem feita que o próprio Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público pegaram a sindicância para levar, para anexarem lá ao processo, e aí está rolando ainda esse processo, e ele morreu esperando para ver o que vai dar daquele resultado. Vou passar a palavra para os vereadores da comissão, e quando os vereadores terminarem as perguntas, eu irei fazer algumas perguntas dos vereadores que estão acompanhando, que não pode perguntar, mas está passando as perguntas para que possamos fazer. Então, passo agora a palavra para o vereador Marcos Sérgio, relator da comissão. Tiago, bom dia. Satisfação em tê-la aqui, complementar as informações aí que a gente tem e conseguir mais, né? Para conseguir fazer esse relatório o mais próximo da realidade. A gente tem muitos números aí que o senhor próprio falou que estão
dissonantes do que vocês têm. Né? Simplesmente pediu ao contador Ivaldeci, que ficou trazer, para tentar fazer esse choque aí com os números, para que a gente não cometa injustiça com ninguém, no final das contas. O senhor falou que do último parcelamento, né, o outro parcelamento ele foi feito em novembro de 2016, e falou que, usou uma expressão aí que eu queria que o senhor explicasse, conseguiram bloquear as contas no dia 29. Ainda era a gestão encerrou-se dia 31, mas no dia 29 conseguiram bloquear as contas. Quem conseguiu bloquear as contas e por que conseguiram bloquear? Na verdade, foi boa pergunta, mas não foi o atual gestor que conseguiu bloquear as contas. Para que também não bote culpa no atual gestor, dizendo que dia 29 ele nem prefeito era e conseguiu bloquear as contas. A gente estava ansioso, esperando esse dinheiro da repatriação, que era 1.700.000, que estava para entrar no finalzinho, o governo prometeu, e a gente esperando, e da quinta-feira o governo não vai, os prefeitos correm para Brasília, volta na sexta-feira, que era o último dia útil antes do ano, não entra, e o governo coloca só no dia 29, cai na conta no exercício, já no sábado. E aí a gente tinha as senhas da internet que faz as transações bancárias, só que as senhas de todos os prefeitos, ou de a maioria, foram bloqueadas, mas pelo próprio sistema do banco. Eu acho que o banco lá no sistema dele reconheceu que o último dia financeiro era o dia, a sexta, então, quando deu a virada do dia, o banco bloqueou as contas e o saldo ficou lá. Quero dizer que ficou saldo em conta. O que é que fiz? Emiti cheques para várias pessoas que a prefeitura tinha ficado com pendência, sobretudo para o fundo. Alguns cheques foram compensados, porque teve sorte de algumas pessoas terem ido ao banco antes da atual gestão sustar todos os cheques. Mas quero dizer também, inclusive, que eu passei 2 anos e 9 meses à frente da prefeitura. E meus 2 anos e 9 meses, graças a Deus, honramos os salários em dia de todo o funcionalismo, não só dos efetivos. Na minha época, efetivo recebia do mesmo jeito que o contratado recebia e do mesmo jeito que o comissionado recebia, e em dia. E fora isso também, saímos da prefeitura sem dever a fornecedor nenhum. E os fornecedores que ficaram com alguma pendência foi porque no dia 2 de janeiro o atual gestor sustou o cheque. O que é que aconteceu? Alguns fornecedores com cheque em mão foram para o banco e disseram que que não podiam mais, porque já tinha que ter a assinatura do prefeito atual, embora o dinheiro tenha entrado no ano anterior. E aí o prefeito atual chamou os fornecedores e eu acho que fez negociações com eles para fazer o pagamento, ou não sei se receberam, que não foram todos, alguns ainda, porque uns eu já tinha pago. Então esse bloqueio não foi feito pela atual gestão, foi feito pelo próprio sistema do banco, que aí não deu tempo da gente fazer o saque. O senhor falou em comissionado. O Luiz Henrique, ele começou como contratado de Zé Quirino, continua como contratado na época Virgínia, mas depois consegue ser comissionado. Quem fez o pedido para que ele fosse contratado de fato pela prefeitura? Porque ele estava lá como alguém pago pelo advogado da Alex Prev, que era assessoria jurídica da época, e depois ele foi contratado, portanto, pela prefeitura. Como é que foi? Quem fez esse pedido? O Henrique tinha um trabalho lá na Limoprev, já desempenhando desde da sua fundação com o ex-gestor do fundo, ex-prefeito Zé Quirino, e o Henrique continuou com Virgínia, e chegou um momento que a Virgínia me pediu para que a gente pudesse nomeá-lo lá. Ela tinha confiança naquele momento, era uma pessoa que era competente e desempenhava as funções bem naquele cargo, e foi feito o pedido,
e foi feita a nomeação dele, a pedido de Virgínia na época lá do fundo. Até porque eu não tive gerência, em nenhum momento, interferência lá no fundo. Eu, durante o período, tive Virgínia como gestora, que veio da gestão anterior, e já no meu período nomeei Lauro Bandeira como gestor também, mas em nenhum momento a gente interferia nas administrações e nas questões que faziam o fundo. Obviamente que em alguns momentos a Virgínia nos pedia opinião, o Lauro também nos pedia opinião, mas uma coisa era pedir opinião, outra coisa a gente era interferir. Nem lá no fundo eu ia, eu confiava nos dois gestores que tive, e assim como foi também nas minhas outras pastas, onde eu confiava nos secretários que tinha e não tinha aquela interferência de estar mandando lá dentro do fundo. Uma terceira pergunta, ainda com relação ao desfalque. O senhor falou que foi descoberto em agosto e que não sabe se já vem anteriormente os desfalques. Na época que foi feita a sindicância, alguém levantou alguma possibilidade de que os desfalques teriam começado anteriormente, ou só nesse período de fato que foi comprovado que ele teria acontecido? Eu tenho na sindicância foi atestado não só naquele momento, tanto que a sindicância voltou atrás e pegou esse valor que chegou aproximadamente no montante de 500 milhões, ou 500 mil. Mas não me recordo e não sei, acho que com a documentação que vocês devem ter pego já aí, vocês devem ter mostrando até que período foi para trás. Uma coisa eu sei, que foi para trás, que tanto que foi buscar atrás, agora eu não me recordo dizer até quando foi que foi feita essa investigação na sindicância. Não me recordo. Agora eu sei que foi para trás algum período, tanto que na descoberta na época foi por causa de um valor de 20 e poucos mil. E aí foi notada essa diferença, mas depois, cada dia que a sindicância aumentava, o valor aumentava e no final chegou nesse valor. Agora eu não sei precisar, até porque não era eu que estava fazendo a sindicância e estava o pessoal do fundo envolvido com o controlador, não sei precisar até que ano, até que mês foi o para trás. Só uma última, com relação acaba a gestão, Lauro, no dia 2, ele faz depósitos em cheque no Banco do Brasil. Lembra os valores desses depósitos? Pelo menos o valor total. O do dia 2 foi algo perto de 500 mil, 400 e poucos mil, se eu não me engano. Eu não sei exato. Aí, mas assim, tanto o Lauro, conversando comigo, já disse que entrega, ele deve ter a cópia desses empenhos ainda e desses valores. Como os saldos que vocês têm acesso aí, a CPI deve pegar, deve estar constando, como o próprio contador da Prefeitura, Ivaldeci, deve ter esse valor todo, exato, mas eu sei que era algo aproximadamente a 500 mil reais, 400 e alguma coisa, mas não sei te precisar 400 e quanto era, mas aí vocês conseguem, com o Lauro, com o Ivaldeci, que parece que vai trazer uma documentação esses próximos dias para aqui, deve ter esse valor do empenho, a cópia do empenho, alguma coisa desse tipo. Ficou dívida do servidor? Eu falei agora há pouco que ficou algo de servidor pendente, que de patronal eu deixei parcelado, de servidor, automaticamente o de dezembro e o do 10º, que dá em torno de 200 e poucos mil, já ficou pendente, porque a competência sempre é 10 do mês seguinte. Eu não sei te dizer se o gestor, quando assumiu, pagou já a competência de 10º e dezembro, eu não sei te precisar. Mas esses 2 meses, automaticamente, que dá em torno de 220 mil, com certeza ficou para o dia 10 do mês subsequente. Porque nós sempre pagamos a folha pelo líquido. E as obrigações sociais, que o boleto vinha para o dia 10, a gente só deixava pagar para o dia 10. E por que dia 10? Porque dia 10 é o dia que entra o recurso do FPM. Então, era o dia onde a gente pagava o dos meses anteriores.
Satisfeito. Passa a palavra para a vereadora Batalha. Bom dia a todos. Agradecer a sua vinda aqui para nos ajudar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu me lembro muito bem que, após a eleição, muitos funcionários contratados foram demitidos, né? Foi um rebuliço, chega no final do ano, pessoal doidinho para fazer suas compras. Aí eu gostaria de saber de você o porquê aconteceu isso. E, se eu não me engano, depois, após, acredito que algumas pessoas procuraram a justiça, e não sei se todos, mas pelo menos alguns vizinhos meus lá voltaram novamente. Eu queria saber por que você tomou essa decisão de demitir alguns funcionários contratados. Bom dia, vereadora Batalha. Na verdade, os contratados, eles recolhem para o regime próprio de previdência, recolhem para o Limoprev. Então, eu acho que essa pergunta não tem que nem que está sendo feita aqui, porque não tem nada a ver com o assunto do recolhimento do INSS. Não, veja bem, a gente instalou a CPI, o fato principal foi com relação aos direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que, como você disse aí, né, na sua fala, que nunca deixou de honrar o pagamento tanto dos contratados como dos efetivos. Então, eu acho que a gente merece, diante também da CPI, ter respeito. Uma vez recolhido, é funcionário, ajuda o município, trabalhou com o município. Então, eu, aproveitando essa oportunidade hoje, gostaria que a gente vê. Às vezes as pessoas, elas são contratadas, lá na frente elas fazem um concurso, passa a ser efetivada. E o que eu escutei aqui dos gestores do Limoprev é que uma vez, e eu também sei disso, né, uma vez recolhido, quando ele passa para o fundo, é devolvido. Então, eu tive o interesse de saber por que foi feito isso com os funcionários, que eu acho que, independente de efetivo ou contratado, todo mundo tem que ser respeitado. Então, na verdade, eu concordo que quando você fala que a gente está buscando o direito do funcionário, só que no assunto da Limoprev, é o direito do funcionário efetivo que recolhe para o Limoprev. Embora eu não me vou me omitir de lhe responder essa pergunta, até porque você está querendo saber, foi por contenção de despesas. Da mesma forma que a atual gestão, por 2 ou 3 momentos, demite funcionário por contenção de despesas. Então, naquele momento, eu precisava fechar a conta, porque tem uma particularidade no exercício financeiro do último ano do gestor, que é no ano de 2016, que era o meu último momento, meu último ano como do mandato, que você, por exemplo, o atual gestor de 2017 para 2018, algumas despesas, ele pode deixar de um ano para o outro. O gestor de 2014, 13 para 2014, ele pode também deixar algumas despesas. A gente, como gestor do último ano de mandato, pela lei de responsabilidade fiscal, você não pode adquirir nenhuma despesa que você não consiga pagar dentro do seu mandato. Então, como faltava 3 meses para acabar o meu mandato, e eu procurava estar enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, onde tinha que gastar os limites de 15% na saúde, de 25% na educação, e tinha que honrar os compromissos que a gente adquiriu naquele ano de 2016. Então, por contenção de despesas, a gente tentou enxugar a máquina pública, que depois a promotoria, entraram na promotoria e pediu, e a gente foi e colocou novamente os funcionários para voltarem. Você confirma, que você disse agora há pouco, que o único débito que você deixou da parte de servidor foi com relação à competência, no caso. Você não deixou nenhum débito em dezembro de 2016 na parte de servidor. Ficou só parcelado a parte patronal. De servidor só foi para pagar, porque a competência seria paga 10 de janeiro. Não. Na parte de servidor não ficou débito seu. Não, na verdade, eu disse que
ficou a da última competência, mas não só a última competência. Ficou mais algum débito também de servidor, mas não o montante que se fala por aí, nas esquinas, e que se comenta que ficou de servidor. O que eu digo com certeza é o seguinte, que o dinheiro que ficou em saldo em conta da Prefeitura no final de 2016, se usasse a metade desse dinheiro, talvez já teria quitado tudo de servidor que ficou no meu período. E que eu iria usar. Obviamente, se o dinheiro tivesse entrado na sexta, eu tinha fechado o ano com o servidor todo quitado. O que eu digo é que ficou uma parte pequena de servidor a pagar, e a de dezembro e o 10º automaticamente ficou também, mas já com a competência para o dia 10 de janeiro. Mas que o patronal ficou parcelado e que ficou alguma parte também de servidor. Para confrontar uma dúvida que ficou, eu acho, na cabeça dos membros aqui da mesa, com relação ao Fundo Municipal de Saúde. Quem repassava a parte de servidor e patronal por Limoprev era o próprio Fundo Municipal de Saúde, ou ele enviava para a Secretaria de Finanças e a Finança era quem mandava? O secretário Orlando, ele nunca fez remessa direto para o Limoprev. Até porque, para mandar, ele mandava tudo para a Ana Guerra, lá na Secretaria de Finanças, e da Finanças, a secretária Ana Guerra que enviava. E para enviar, ela, obviamente, enviava com... Ela sabia os saldos da conta do fundo, e ela enviava com a anuência do secretário Orlando. Mas o repasse vinha direto da Secretaria de Finanças. Obrigada, a dúvida foi tirada. Só uma pergunta. Bom dia a todos, também me desculpar pelo atraso. Esse repasse que a Finanças fazia da saúde, ele, pelo que eu entendi aqui, em algumas explanações, ele saía dos 15% que a Prefeitura tinha como obrigação de investir na saúde. É isso, Tiago? O repasse do fundo? Do fundo. Não, os 15% é investimento do município, dinheiro que não é carimbado da saúde, do município, de recursos que vem para o município, que o município tem a obrigação do que arrecada é investir na saúde. Não era dinheiro da saúde que ia direto para... Quer dizer que esse dinheiro que era descontado das finanças não tinha nada a ver com os 15% que era aplicado na saúde. Isso. Em investimento. Isso. Só nessa dúvida, porque em outros depoimentos deu para mim entender que saía dos 15%. Obrigado, só isso mesmo. Vou fazer uma pergunta de um vereador que está acompanhando aí o plenário. O senhor afirma que pagou o débito da gestão de Ricardo Teobaldo. Que débitos foram esses? Eu sei que você explicou, mas... Não, na verdade eu não falei que paguei débito da gestão aqui, eu falei que continuei pagando o parcelamento que vinha da gestão Ricardo Teobaldo e servidor também da competência do mês que foi dele. Mas o que eu continuei pagando foi débito previdenciário que ficou. E não só débito previdenciário da gestão de Ricardo. Continuamos pagando parcelamento de INSS, da gestão de Ricardo, Luiz Heráclito, Zé Arthur, Zé Quirino, porque é um parcelamento longo. Então, a gente, quando assume a prefeitura, você assume com os ônus e com os bônus. Então, você assume a prefeitura, pega parcelamento de CELP, pega parcelamento de Compesa, pega parcelamento de tudo. Então, se paguei débito da gestão de Ricardo, foi coisas que fica de uma gestão para outra, porque os prefeitos passam, mas o município é o mesmo. No momento, quando encaminhou... Essa pergunta é minha, de vereador, já encerrou. No momento, quando encaminhou o projeto de parcelamento para o Legislativo, houve algum tipo de pressão de Vossa Excelência para aprovar esse projeto? Nenhuma. Eu fui vereador e eu sei o que é ser vereador. E eu acho que o vereador deve legislar sem pressionar ninguém. Eu desafio uma ligação, um WhatsApp, um áudio, uma mensagem, um e-mail minha a qualquer vereador
que tenha eu feito pressão para algum projeto. Nenhum. Nunca pressionei vereador, nem fui atrás de vereador. Mandava os projetos para essa casa, respeitava a opinião dos vereadores e a gente nunca, em nenhum momento, houve pressão. Por exemplo, eu passei 2 anos do meu mandato aqui, sem ter aqueles 20% tão comentado aqui, e nem por isso discuti, nem briguei com vereador nenhum. Pelo contrário, eu mandava os projetos para aqui e mandava secretário meu vir explicar qual era o projeto, para onde a gente queria remanejar, para onde queria tirar o dinheiro, como era que ia fazer, e nunca nenhum vereador votou contra nenhum projeto. Porque eu não acho nada demais a prefeitura ter que prestar conta aos vereadores que são representantes do povo. Então, eu nunca briguei por 20%, por projeto de previdência. Agora, o que é que eu fazia? O projeto da previdência. Eu mandava o presidente do fundo, vinha aqui para casa, o presidente vinha para uma reunião, vinha para 2, trazia o contador. Quando o vereador não entendia, eu mandava de novo. E aí sim, cabia do entendimento do vereador. Nem ligava para vereador de situação, nem da oposição. E nenhum projeto meu relativo a isso foi rejeitado, pelo contrário. Todos eles passaram por unanimidade. Voltando ao assunto que o ex-prefeito comentou em relação a comentários externos de valores e números, eu quero deixar bem claro que, como presidente da CPI, nunca falei em nome da CPI, lhe dando números, até porque esses números não são exatos, porque a gente está em busca desses números. Os números que chegaram na nossa mão, em relação a 2014, por exemplo, ele diz que a contribuição patronal deixou de receber a menor referente a 2014, que não é só sua gestão, você só assumiu em abril. Então não dá para dividir, não tem como dividir esses valores referente a 2014, se foi seu ou foi do ex-prefeito Ricardo Teobaldo. Mas isso aí, a assessoria contábil está fazendo esse levantamento. Mas o que temos em mãos, não posso dizer que são os reais, até porque estamos pedindo documentação ao seu contador e a outras informações também, para que pudéssemos confrontar esses números e saber os números reais. Mas o que chegou em nossa mão é que em 2014 a parte patronal ela ficou em R$ 1.262.592 a menor. E do servidor, R$ 376.960. Em 2015, chegaram em nossa mão a diferença da parte patronal de R$ 1.355.562,03. Dada a diferença do servidor, R$ 1.589.617,68. E em 2016, uma diferença patronal de R$ 2.906.538,57. Da parte do servidor, 225 mil, bateu justamente com o que colocou aí, 669.053 reais. Nós sabemos que esses valores patronais deixaram de ser recolhidos em 2014, 2015, 2016, mas que ficou pela legalidade, que a lei dá coberta. Se é legal, pode ser imoral, na meu ponto de vista, agora legal e você agiu pela legalidade. O parcelamento é uma brecha que se dá aos gestores da parte patronal e cada um usa a ferramenta que se tem. Mas assim, houve esses atrasos e no 2014, 2015 e 2016. Da parte do servidor, não pode ter participado do parcelamento. Acredito que pode ter acontecido alguns pagamentos desses valores posterior à sua competência, certo? Mas que deve ter pago dentro do seu período. Mas que houve atraso patronal, que deve ter se regularizado com o parcelamento, e houve atraso no servidor, que se foi pago desses valores levantados, alguns podem ter sido pagos em outro período, mais na frente, dentro da sua gestão, mas com
competência de pagamento em período diferente da que era para ter sido recolhido. Aí eu estou dizendo isso porque tocou no assunto de números na rua. Então, nós nunca tínhamos enviado nenhum dado desses, porque temos a responsabilidade de sei que esses números podem ser alterados para mais ou para menos, né? E isso a gente tem que ter a responsabilidade de, quando informar a população, informar com responsabilidade para que não possam cometer falhas. Tenho tentado, na condução da CPI como presidente, fazer a coisa mais transparente possível, não tentar, não fazer denúncias que não tenha provas, né, legais, como os números que estão apresentados. Vamos agora, por isso pedimos a prorrogação da CPI, porque o assunto é vasto, em relação à documentação principalmente. Ao ser ouvido algumas pessoas aqui, como contadores de gestões, se prontificaram, como o Lauro me entregou documentos, já que ele tinha em mãos, como o Ivaldeci tem até o dia 13 desse mês para entregar alguns documentos que pedimos também. Vamos confrontar com a assessoria contábil, para que não, até o presidente da casa queira fazer justiça. Isso a gente tem que reconhecer, que ao pedir o requerimento para prolongar o período da entrega do relatório da CPI, ele acatou, botou em plenário e já aprovou, já botou a resolução. Isso foi, né, prorrogar a CPI, não era o que a gente queria, mas assim, o trabalho, os dados é mais complexo do que nós pensávamos. Então tem um levantamento contábil, tem as ouvidas, pessoas que foram citadas aí, quando alguém veio ouvir, citou outras pessoas que não estava previsto a ser ouvido, vai ser ouvido na próxima semana. Vamos amanhã sentar, que o trabalho é grande, amanhã vou tirar o dia para a gente sentar e ver quem foi as pessoas que foram colocados os seus nomes no depoimento, para que possamos programar a ouvida dessas pessoas. Os documentos, a gente deu um prazo para que as pessoas trouxessem, que tivessem em mãos contábeis, para que confrontasse com os que nós temos, para que não cometemos erros em dizer números que não existem. Então, a transparência existe, é uma preocupação nossa da comissão, e quero dizer que nenhuma informação de minha pessoa, desafio a qualquer pessoa em rádio ou em entrevista, se eu lhe dei alguns números, que até os números nós temos, mas eu não sei se é eles. A gente está ainda pesquisando, confrontando, buscando esse trabalho. Então, quando tivermos esses números legais, isso vai tudo ser repassado para o relator Marco Sérgio, onde ele tem um compromisso de fazer seu relatório baseado nas informações que se tem, né? Nem a mais, nem a menos. Nem pode aumentar, nem pode omitir as informações. Então, deixar isso para dar tranquilidade ao gestor, que esse trabalho estamos fazendo, e com essa responsabilidade. Agradecer também pelo seu depoimento, por ajudar nós a conhecer alguns fatos que não sabia, e cada um completa com uma frase, com uma linha, com um texto, com um parágrafo, mas cada um que vem aqui tem ajudado a esse trabalho, e tem agradecido a todos, como estou lhe agradecendo também pela ajuda que vem dar à comissão. Eu queria dizer também que eu reconheço o trabalho sério que está sendo feito por todos os 5 vereadores da comissão e os vereadores que estão acompanhando também. E que, assim, na verdade, se sou que eu falei que, assim, os números que andam por aí, se foi daqui, mas assim, não quis dizer que é daqui da comissão. É os números que se você for em cada esquina da cidade, cada um diz um valor diferente, sem saber. E eu sei que a comissão está fazendo esse trabalho direito, até porque cada ouvida que vem aqui há uma contribuição a mais a ser feita, e tanto Lauro como Ivaldeci, eu acho que era importante, é uma sugestão que eu dou, pegar os números que eles têm também, porque todos os papéis que vocês têm pego hoje têm sido pego desse momento na gestão lá do Limoprev e dos bancos. Mas era importante até vocês pegarem também
os papéis bancários que já devem ter pego do período passado e os papéis da gestão do fundo passada também, porque talvez facilite esse encontro de contas, que não é fácil chegar nesses números, é trabalhoso. Vossa Excelência falava agora há pouco na questão das competências. Por exemplo, esses valores que Vossa Excelência falava aí, o que ocorria com periodicidade mesmo é realmente não se pagar a competência às vezes no mês. Então, eu estava pagando uma competência de janeiro no mês de março, e aí às vezes não abatia, ou paguei em 2016 alguma competência de 2015, por exemplo, até porque a gente usava os períodos sazonais, que entra mais recurso no município, como, por exemplo, o 1% que vem de FPM a mais no meio do ano. Aí a gente aproveitava esse 1% para dar uma aliviada nas contas que estavam atrasadas do Limoprev. O dinheiro da repatriação, que chegou no meu mandato, aí a gente pegava, que chegou outro momento no meu mandato, a gente pagava, usava para pagar saldos que ficaram passados. Então, às vezes, para fazer esse encontro de conta em janeiro, paga em janeiro, fevereiro, seria tudo muito fácil. Mas, às vezes, acontecia de a conta ser... Eu pagar em abril uma conta que foi de janeiro. E aí, na contabilidade, às vezes precisava ter sido mais claro para poder chegar nesse conto de conta. Mas, em contabilidade, 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, e vai se chegar a um número, porque na hora que confrontar os valores e números, eu acho que vai bater isso aí. Pronto. Como não tem mais perguntas, quer fazer algum esclarecimento final, porque isso foi dado a todos que vieram aqui, inclusive o ex-prefeito Ricardo Teobaldo, e estou colocando da mesma forma para Vossa Excelência. Eu só quero agradecer a vocês, até todos, aqui, quem está em casa, parabenizar ao trabalho que o pessoal tem feito da internet aí, os blogs e a imprensa de Limoeiro, porque se a Câmara está tendo destaque pela primeira CPI, acredito eu, da história de Limoeiro, isso é importante, porque já havia até em uma matéria que vereadores de cidades vizinhas estão vindo para copiar o modelo ou ver como está sendo feita. Então é porque os funcionários, vocês vereadores, têm feito de uma forma correta. Mas isso também se deve muito, o povo está sabendo que está sendo feito todinho, porque tem a imprensa, e é importante o papel da imprensa, porque aqui a gente está falando para 30, 40 pessoas, mas a imprensa está falando para 2, 3, 4, 5 mil pessoas que podem ver agora, e lá na frente, daqui a um ano, quem quiser saber como foi o depoimento de qualquer pessoa, tem gravado aqui na Câmara, você vai lá na internet e vê também do seu sofá. Então está de parabéns também à imprensa. Eu quero agradecer, dizer que estou à disposição, não é só porque vim aqui agora e que não posso colaborar no que for preciso, estou à disposição, todos sabem aonde me encontrar, minha família toda daqui, estou morando aqui em Limoeiro, eu passei um ano fora de Limoeiro, mas já estou morando desde janeiro, fevereiro, aqui de volta. Então, a hora que precisar, estamos à disposição para atender a Limoprev, e torço que se chegue num denominador comum, que se veja realmente tudo que foi feito no Limoprev, e que se apure realmente qual o valor exato que se tem para que os funcionários que são os principais favorecidos para esses assuntos não saiam prejudicados. Então, estou à disposição de todos e parabéns para vocês. Agradecer a presença, pedir 5 minutos de paciência por concluir os trabalhos aqui, e ter a oportunidade de conferir o documento do seu depoimento. Se tiver alguma coisa que não bate, algum erro, a gente está para corrigir, e ao final assinar, tem uma cópia e encerra a sua participação aqui na CPI. Quero só registrar a presença do vereador Jairo e vereadora Zélia, que chegaram agora.
Bom, encerrou nesse momento o depoimento do ex-prefeito Tiago Cavalcante, que esteve à frente do município do final de início de 2014 até 2016. E essa questão da Limoprévia que envolve números e a falação de muita gente. Tiago é o 22º entrevistado dessa CPI, que permanece ainda durante toda essa semana. Tiago, primeiro uma análise geral. O que é que achou desse seu convite para participar dessa CPI? Bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo em casa. Importante, Gonçalves. Era preciso que viesse aqui à Câmara, como outros têm vindo também, porque qualquer fala minha ou contribuição que eu dei, eu tenho certeza que foi para somar e para juntar, para que o relator possa fazer um bom relatório e sair com as definições que agradem, sobretudo a todos os funcionários efetivos da Prefeitura, que possam ter uma definição melhor. Então, satisfeito, feliz, acho que a CPI está de parabéns, a imprensa também de parabéns por estar divulgando, e a CPI de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Tiago, falando de números, você disse que as pessoas na rua se contestam e falam de números que na verdade não batem com os exercícios do que tinha na conta quando você deixou de ser prefeito de Limoeiro. Isso, na verdade, não é só da minha gestão não, é da gestão de Ricardo, da gestão de Joãozinho e da minha gestão. O povo, uns tem hora que diz que Ricardo deixou tanto, eu tanto, Joãozinho tanto. Na outra semana já diz que Joãozinho deixou tanto, eu tanto, e Ricardo tanto. Quer dizer, são todas insinuações ou comentários de boca a boca que só quem vai apurar é a CPI, quando confrontar os números com as contabilidades. Então, eu acho que nada pode se falar enquanto não puder sair o resultado da CPI. Outra coisa importante falar, que a população fala como se... A população não, algumas pessoas da população falam como se tivesse havido rombo, que se tivesse havido desfalque, que alguém foi lá e meteu a mão do fundo e botou dinheiro do bolso, e na verdade está provado, os vereadores estão vendo isso, e a população que não houve isso. O que houve foi alguns meses que se faltou repasse para as contas do fundo, devido a uma série de questões financeiras dos municípios. Então, que esses repasses foram escriturados e contabilizados e que estão legalmente amparados por lei. Você fala com relação a parcelamentos. Agora, que houve um desfalque de mais de R$500 milhões, houve. Foi no seu período ou foi no de Ricardo? Foi durante o meu período, e a ex-presidente do fundo, Virgínia, nos avisava naquele momento desse desfalque. De imediato, nós afastamos os 2 funcionários que estavam envolvidos. E uma coisa que eu digo é que são suspeitos, até porque ninguém vai acusar ninguém sem ter provas, e a sindicância que fizemos, a gente pedia na sindicância, obviamente o mais sensato era afastar os 2 funcionários. Um era comissionado, foi afastado, foi desonerado, o outro foi afastado, mas que todo o resultado da sindicância que eu pedi, no primeiro dia, quando soube, pedi que fosse instalada uma sindicância, foi instalada a sindicância, e hoje entregamos a sindicância à polícia, entregamos a sindicância ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e os órgãos competentes de punição estão aí tomando conta. Eu acho que em breve sai o resultado para saber quem realmente são os culpados daquele desfalque que houve nas contas do Limoeiro Prévio. Você diria que esse processo está aguardando sentença? Isso, o processo está rolando ainda. Eu não sei em que situação está na justiça o processo, mas eu não tenho dúvida que o juiz, a polícia, o juiz deve estar dando andamento a ele. Não sei se está ouvindo mais pessoas ainda. Talvez esses depoimentos que tenham sido dados aqui na Câmara sobre o Limoprévio, talvez esses depoimentos tenham sido importantes também para o próprio juiz e para o próprio para a polícia, para poder somar ao que já foi dito lá. Então eu acho que logo aquilo vai ser apurado. Tiago, você falou que no final da sua administração, nos últimos dias mesmo, finalzinho do mês de dezembro de 2016, através da verba de repatriação, Michel Temer enviaria para as prefeituras exatamente o dinheiro para que vocês cumprissem a lei de responsabilidade fiscal, fizessem os outros pagamentos, porque não poderia sobrar dívidas de uma gestão para outra, já que era o último ano do mandato que começou com o Ricardo e estava terminando na sua administração. Chegou aproximadamente 1.700.000? Isso, chegou nos cofres da prefeitura 1.700.000. Alguns débitos a gente conseguiu pagar, porque emitimos cheques e deu sorte de quem foi logo cedinho no banco de poder fazer o saque desses cheques. Outros não conseguimos pagar. A atual gestão fez a sustação dos cheques,
mas chegou no último dia do ano, no sábado inclusive, onde a gente ia fazer algumas transferências bancárias, mas a conta do sistema do banco foi bloqueada e não deu tempo da gente fazer essas transferências. Nesses repasses, tinha também dinheiro que eram remetidos para o Fundo da Previdência. Sim, a gente ainda conseguiu sacar, que foi um cheque que tinha do Banco do Brasil. A gente conseguiu emitir esse cheque ainda e o presidente do fundo foi de manhã, às 9 horas da manhã, antes do banco abrir, para frente do Banco do Brasil, foi o primeiro da fila e ainda conseguiu sacar. Os outros a gente não conseguiu porque estava na caixa o recurso e não deu tempo de sacar, mas eu não tenho dúvidas que se tivesse chegado na sexta-feira ou a senha não tivesse sido bloqueada, a gente estaria 100% aí com todas essas obrigações do Fundo de Previdência. Você disse que esses cheques foram sustados, mas soube também se os pagamentos foram feitos depois, quando descobriram de onde vinha o cheque e para onde ia o pagamento? Informações que eu tenho após o período, eu já não era mais prefeito, é que alguns desses fornecedores foram convocados pela prefeitura. A prefeitura executou o pagamento, outros não executou, mas isso aí naquele momento. Já passou-se aí 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses desse período. Eu não sei se tem fornecedor ainda que nessa negociação ficou a prefeitura devendo. Mas eu pude ter o compromisso de, quando o dinheiro caiu na conta, de chamar o pessoal e disse: pessoal, o banco não está mais aberto, mas o dinheiro está na conta. Mostrei o saldo da conta aos fornecedores ou aos órgãos que tinham para pagar, mandei o cheque. Alguns conseguiram chegar cedo ao banco e pagar, outros, quando chegaram de manhã, o cheque já estava assustado, e aí procuraram a prefeitura, porque o débito não é de Tiago Cavalcante, o débito é da prefeitura de Limoeiro. Então algumas pessoas procuraram, eu sei que algumas pessoas receberam e outras a prefeitura negociou para pagar posteriormente, e também não sei se pagou, não tenho acompanhado isso. Como é que está, Tiago? Pensamento em voltar para a política? Quer dizer, política você faz todo dia, mas disputar algum mandato, voltar para alguma missão na política? Eu acho que a política tem que estar em cada cidadão, e cada pessoa, você tem que ser político. O ser apolítico, ele é levado à deriva, é levado pelos outros. Então eu sou um ser politizado, gosto de política, ninguém nega nisso, a minha família é uma história política, mas no momento eu não penso em estar sendo protagonista. Eu posso até estar nos bastidores, mas sendo protagonista, até porque essa eleição que vem agora é uma eleição de deputado, de governo, então eu fico mais nos bastidores. Vou ter meus candidatos, obviamente, mas não estou envolvido como a gente estava quando eu era prefeito e quando estava de dentro. Isso era um envolvimento diferente. Então estou vivendo um momento bom na minha vida, um momento familiar excelente e um momento tranquilo, porque a responsabilidade de ser prefeito de uma cidade como Limoeiro não é pequena, é grande, e às vezes a gente precisa parar um pouco, respirar e respirar novos ares. Então eu estou vendo tranquilo. Nunca se diz nunca, eu não posso dizer que nunca mais ou nunca eu quero voltar para a política, porque é muito forte essa palavra nunca. Agora o que eu digo é que no momento isso não passa na minha cabeça. Eu estou vivendo um momento tranquilo na minha vida, tanto de negócios como na minha vida pessoal. Então tá bom do jeito que tá, por enquanto. Tá ok, conversamos aqui com o Tiago Cavalcante, o ex-prefeito de Limoeiro, ex-vereador dessa casa também, na Web TV Notícia, aguardando agora o depoimento de Luzia Alves, que foi secretária de Ação Social na administração do prefeito Joãozinho, que iniciou, por sinal, o mandato de Joãozinho como secretária de Ação Social. Web TV Notícia ao vivo, com os trabalhos de Everton Cristiano e Júnior Silva. A gente volta num instante.